Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Murilo, eu sou professor coordenador do CEPA, titular das disciplinas de Língua Portuguesa e Legislação Educacional. Hoje eu vou demonstrar para vocês uma aula, um esquema, na verdade, não é uma aula, é um esquema de legislação municipal e também vou te apresentar o nosso curso preparatório intensivo pré-edital para o concurso de Bom Jesus dos Perdões e vou falar um pouquinho também sobre como passar no concurso público, como alcançar aí o seu sonho de ter a sua estabilidade e atuar na sua área. Bom, pessoal, nós somos o CEPA. Nós trabalhamos com alguns pilares, que são teoria, exercício, revisão e simulado. Teoria, exercício, revisão e simulado são os 4 pilares para a sua aprovação. Claro que sempre fazendo monitoramento do seu plano de estudos entre planejado, executado e HBC. HBC a gente brinca que é a única coisa que faz você passar no seu concurso, que é hora bunda cadeira. Então, cursinho nenhum faz milagre. A gente te dá o caminho das pedras e você tem que trilhar esse caminho. Claro que a gente faz o nosso melhor para entregar para vocês um material de qualidade e uma aula sempre atualizada, sempre pontual, sempre objetiva, tá bom? Então, hoje eu vou ver com vocês a previsão do concurso. E aí, sai ou não sai esse concurso de Bom Jesus dos Perdões? Muita gente falando, muita informação desencontrada, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre os cargos e salários que provavelmente venham aí nesse próximo concurso da prefeitura e como planejar os seus estudos. Depois disso, eu vou fazer uma demonstração de um esquema de estudos de legislação municipal para você ver como fica mais fácil entender algumas coisas aí dessa tão temida matéria, beleza? Então vamos lá. Concurso público da Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões no biênio aí 2019-2020. Quais são as bancas prováveis e previstas, tá bom? As previstas são VUNESP, IBAN e RBO. Professor, pode vir diferente disso? Pode, claro que pode, sempre pode, tá? Até porque o processo de licitação não está no portal de transparência, então a gente ainda não tem ideia do valor do contrato, de como está sendo aí a contratação dessa banca. É, Nós temos aí algumas informações que divergem um pouco, algumas apontam para a VUNESP, outras apontam para a IBAN, e a RBO é a banca que fez o último concurso de perdões. Seguindo essa linha, pode ser que haja uma recontratação dessa banca, tá bom? Então são essas 3 grandes bancas que a gente espera para esse certame. Previsão do edital, ele está entre dezembro desse ano e abril de 2020, tá? Por quê? Porque nós temos um concurso público com validade até março de 2020 na Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões. Professor, então não pode ter concurso antes disso, né? Certo? Errado. Pode ter concurso antes disso? Sim. O que não pode ocorrer? Nomeação. Então, olha só, eu coloquei aqui embaixo, ó, dá uma olhadinha. As nomeações ocorrerão após o término do concurso vigente, respeitando a Constituição Federal e a legislação em vigor, que garante que as pessoas têm prioridade em relação a novos certames, certo? Porém, contudo, todavia, acho que não teremos aí grandes nomeações nesse concurso que passou, até porque já não tem mais direito de nomeação, é apenas expectativa de nomeação, e eu acredito que não teremos aí grandes surpresas, tá bom? Quais são os cargos previstos para a área de educação nesse concurso da Prefeitura de Perdões? Professor de Educação Básica, que é o PEB 1, professor de Educação Básica PEB 2, professor de Educação Básica M, que aqui está como 3, que é Artes, Educação Física e profissional de Educação Física, tá bom? Acredito que não venha professor adjunto nesse edital, viriam só as carreiras aí do ASQC, do cargo de provimento efetivo mesmo. Depois nós temos aí, provavelmente, tá bom? Não é uma certeza, um cadastro reserva para diretor de educação de escola infantil, diretor de unidade de educação infantil e supervisor de ensino são possibilidades de cadastro reserva. Lembrando que na legislação municipal ele já prevê lá no Estatuto do Magistério concurso público de 2 anos, prorrogável por 2, ou seja, não vai vir concurso de 1 prorrogado por mais 1. Esse concurso terá validade total de 4 anos, diferente do concurso de direção de Atibaia, que veio 1 prorrogado por mais 1, beleza? Esse vai vir 2 prorrogado por mais 2. Remuneração é o grande atrativo desse concurso.
A remuneração gira em torno de 2.800 para a PEB 1 e 3.100 para a PEB 2. Bom, os professores especialistas estão girando aí em torno de 3.100, diretor 6.400 e supervisor 7.300. De longe, é a melhor oportunidade da região em termos de salário, em termos de remuneração, beleza? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre concurso público. Presta atenção nisso aqui, ó. Quem estuda apenas com edital aberto, estuda para passar daqui 4 anos. Isso é fato, eu falo isso desde que eu comecei a minha trajetória lá em 2012. E aí nós temos aí uma série de aprovações e eu sempre falo pro aluno, não adianta querer fazer milagre em cima da hora. Então, ó, acompanha comigo. O concurseiro, ele precisa ter uma base de conhecimento sólida para que alcance êxito em seu projeto de aprovação. Existe um caminho a ser seguido e um preço a se pagar pelos seus sonhos. Imagina você então que vai ter uma maratona, beleza? E aí, ó, as inscrições dessa maratona, elas estão previstas para ocorrerem daqui 4 meses. E por sua vez, a prova vai acontecer 2 meses depois das inscrições, ou seja, daqui 6 meses. Faz sentido para você começar a treinar para a maratona após a inscrição? Faz sentido esse negócio? Qual a chance disso dar certo? Pois bem, não faz sentido nenhum. Mas então, por que o aluno começa a se preparar para o concurso público apenas depois da publicação do edital? Por vários fatores. Um deles é que a gente não tem cultura de estudo, a gente não tem cultura de conhecimento na nossa sociedade. O que a gente faz? A gente estuda para fazer a prova, estuda nos 45 minutos do segundo tempo, a gente estuda para fazer o teste, a gente não estuda para acumular conhecimento, e é por isso que acontece tanta bola na trave, é por isso que tanta gente fica no quase. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém te fala. Um ponto, ficar fora por um ponto é ponto para arrebentar. Não ficou fora por um ponto. Digamos que sejam 40 questões a prova e a nota de corte foi 23. Você fez 22. Você não ficou fora por um ponto. Você ficou fora por 18 pontos, porque você teve 18 oportunidades de acertar pelo menos uma questão e você não acertou. Sabe qual é o nome disso? Falta de base. Se você não tem base para prestar um concurso público, você vai ficar no talvez, no quase, e isso é muito ruim. E é por isso que existe o curso pré-edital, para que você não fique desesperado na hora que sair o edital. Então eu vou te apresentar agora o nosso colega. Conheçam o concurseiro zumbi. Dá uma olhadinha nesse negócio aqui, ó. O que ele está segurando ali, ó? Um livrinho de matemática. Já quero aproveitar para mandar um abraço para o Ítalo, grande professor de matemática do cursinho. Nada contra você, viu? É só contra a sua matéria mesmo. Brincadeira, gente. Matemática não é matemática, tá bom? É boa mática. Ficou melhor aí, né, professor? Depois você me conta aí. Bom, vamos lá falar sobre o concurseiro zumbi, então. Quem é o concurseiro zumbi? O que ele faz, o que ele come, aonde ele tá? Bom, ele é aquele concurseiro que só sai da toca na hora que tem a presa, ou seja, o edital. Ele fica se movendo sem rumo, esperando a presa, que no caso é o nosso edital, chegar. Então ele fica ali sem rumo, pá. Sai o edital, ele aparece. Ele fica gemendo e lamentando pelos cantos. Porque aí quando sai o resultado do concurso, o que ele fala? Poxa, a vida não deu, quase, faltou um ponto, 2 pontos, enfim. Ele só se preocupa com o hoje. Quando a presa chega, no caso o edital, ele corre para cima do edital freneticamente. Tenta devorar tudo, sem modos, ele não tem estratégia, ele não tem planejamento. E depois que acaba, depois que ele faz a prova, depois que o negócio relativamente acontece e às vezes não dá certo, ou na grande maioria das vezes não dá certo, ele fica esperando a próxima presa, o próximo edital. Então o concurseiro zumbi, ele fica assim por anos. Não seja o concurseiro zumbi. Não faça isso com a sua vida. Sabe por quê? Porque para mim é muito bom. Você faz vários cursos pós-editais. Para a escola é muito bom. Mas o que você está construindo em relação a isso? Você sempre está na esfera da urgência. Quem já é meu aluno fez um teste chamado Tríade do Tempo. Esfera da urgência. Você sempre está ali apagando fogo, o famoso bombeiro. E isso é estudar apenas com o edital aberto. Professor, então quer dizer que quando o edital sai não tem que estudar? Errado, você tem que estudar sim. Mas quando o edital sai, você revisa, você aprofunda o seu conhecimento, você verifica aqueles pontos impossíveis de prever, que são aqueles 4 ou 5 autores que a banca inova, um ou outro documento que não foi previsto, alguma legislação.
E isso você aprende, o resto você revisa. Então agora é a hora de você mudar a história da sua vida. Não dá para tentar fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes. É humanamente impossível. Então vamos lá. 7 leis do concurseiro nomeado. Porque ó, não adianta passar, tem que ser nomeado. Passar, um monte de gente passa. Lembre-se que o primeiro e o último colocado da lista de classificados passaram. Então existe uma diferença gigantesca entre passar e ser nomeado. E a nossa função e o nosso objetivo em relação a você é que a gente traga para você essa nomeação. Então, ó, primeiro, você tem que planejar os seus estudos. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Segundo, antecedência de conteúdo. Vou te mostrar daqui a pouco o que cai de língua portuguesa. Se você não tiver antecedência de conteúdo, você vai ter que estudar todo o ensino fundamental em média em menos de 1 mês e meio, que é o período entre edital, inscrição e prova. Ou seja, qual a chance desse negócio dar certo? Constância e dedicação. Não dá para fazer um dia, não fazer no outro. Exige dedicação, exige constância. Precisa que seja feito todo dia, é um trabalho de formiguinha. É subir as escadas rumo à sua aprovação. Criação de base de matérias. Óbvio, se você tem, por exemplo, muita dificuldade com matemática, você tem que voltar na base. Língua portuguesa é a mesma coisa, não dá para atropelar processo. Então, se você está com dificuldade em colocação pronominal, você tem que voltar em morfologia. Estou com dificuldade em análise sintática, tem que voltar na morfologia. Não sei utilizar a crase, volto na morfologia, na fonética, e a partir disso eu entendo a matéria de forma que eu consiga efetivamente responder as questões com propriedade. Rotina, disciplina e hábito. Para passar no concurso, você precisa dessas 3 coisas. Quem fala assim para você, ó, passei no concurso sem estudar. Ah, fulano, primo do periquito, do papagaio, do cocô do cavalo do bandido, passou em primeiro lugar e nem pegou no livro. Mentira! Sabe por quê, gente? É mais difícil passar no concurso assim do que ganhar na Mega Sena. Então, ó, se você for gastar sua sorte, gasta na Mega Sena, beleza? Já tô te dando a dica, me dá 10% que eu já te dei a dica de jogar na Mega Sena e não ficar testando no concurso. Pelo menos você ganha o dinheiro e não precisa mais trabalhar. Porque esse negócio de sorte, vou te contar uma coisa. Sorte é a desculpa que o preguiçoso dá para justificar o sucesso alheio. Quem depende de sorte tá na roça, beleza? Bom, utilização de fontes corretas de estudo, isso é muito importante. Às vezes o aluno acha que está estudando, estudando, estudando e na verdade está estudando errado. Legislação desatualizada, livro incorreto, às vezes uma interpretação incorreta de uma doutrina pedagógica e aí o negócio desanda. E, por último e mais importante de todos, aceitar pagar o preço dos seus sonhos. Vai ser fácil? Não. Vai doer? Vai. Vai cansar? Vai. Se você não está disposto a aceitar que o seu sonho ele tem efetivamente um preço a ser pago, você não quer passar tanto assim. Então aceita, faz o que tem que ser feito, porque aí a sua vaga efetivamente chega. Perceba que ó, o bichinho continua aqui ó, com o livrinho de matemática, ó, zumbi insistente, hein? Bora lá. Como que eu planejo meus estudos então, professor? Bom, o seu planejamento de estudos vai ser uma rotina 6 por 1, tá bom? O que que é 6 por 1? Isso se você quiser ser aprovado, tá bom? Professor, eu consigo ter uma flexibilidade nesse plano de estudos? Consegue, você consegue ter uma flexibilidade, tá bom? Mas isso aqui, ó, é um prognóstico ideal, é uma ideia de quantidade de horas que você faça aí ao longo da sua semana para que você tenha efetivamente uma construção de conhecimento basilar para sua prova de concurso. 14 horas por semana. Garanto que você usa mais do que isso aqui para algumas atividades que não trazem nenhum benefício, tá bom? Faz uma conta aí comigo rapidinho. 20 episódios numa temporada de concurso, tá bom? Cada episódio tem aí 50 minutos. 20 vezes 50 dá 1.000 minutos. 1.000 minutos dividido por 60, nessas horas faz falta aí o professor de matemática, né? Isso dá aproximadamente 16 horas, quase 17 horas. Você perde 17 horas na semana assistindo uma temporada de um seriado na Netflix, mas você não perde 14 horas por semana para estudar e efetivamente alcançar seu sonho?
Não dá. Então, olha só. Esse planejamento aqui, se você quiser, manda um e-mail depois para coordenadorcepa@gmail.com, coordenadorcepa@gmail.com, que eu te disponibilizo, tá bom? Isso aqui é uma ideia de como você pode dividir a sua semana. Eu coloquei aqui, ó, uma pessoa que tem um tempo super curto, que ela chega em casa bem tarde ou que ela tem atividades aí ao longo da sua noite e que ela só consegue parar para estudar a partir das 10 horas da noite. Presta atenção, ela vai estudar 2 horas por dia, das 10, das 22 às 0 horas. Então, olha só, eu dividi 2 horas por dia, 2 matérias por dia. Segunda, língua portuguesa, gramática e legislação federal. Terça, matemática e informática. Quarta, autores e língua portuguesa, produção textual. Quinta, currículos e legislação municipal. Sexta, atualidades e a matéria de maior peso da sua prova, que é essa aqui que você vai dar um enfoque um pouquinho maior ali para fins de pontuação. E sábado você vai fazer um pouquinho mais de horas. Sábado você vai fazer um simuladinho de 3 horas, que é um simulado de questões mais produção textual. E das 18 às 19 você vai fazer a correção desse simulado, verificando ali uma revisão dos principais erros que você cometeu nessa prova. E aí, domingo é a folga, é o dia bônus, é o dia que você se doa por ter cumprido seu plano de estudos. Quando você colocar 14 aqui, ó, aqui, isso aqui vai ficar verdinho, beleza? Enquanto não tiver verdinho, você não tem a folga. Então é 6 por 1 caso você cumpra seu plano de estudos. Se não, fica 7 por 0, nenhum dia de folga. Duvido que você não vai querer folgar um dia, mas se policie. Se você não fizer, tire o seu domingo. Fala assim, não, já que eu não fiz, hoje eu vou estudar. Você vai fazer isso 2 vezes e aí na terceira vez você nunca mais vai deixar de cumprir seu plano de estudos. Sabe por quê? A principal pessoa que tem que cobrar resultados da sua vida é você mesmo. Você não tem que depender de outras pessoas cobrando seu resultado, até porque as outras pessoas não vão entender essa rotina muito louca que você vai fazer. Porque olha só, estudar para concurso é insano, mas eu vou te falar uma coisa: a dor é transitória e o resultado é permanente. Quer passar de uma vez? Então segue um plano de estudos adequado, tenha disciplina, seja automotivado e conquiste os seus sonhos através da educação. Aqui não vou me demorar, pede por e-mail que eu te mando. Aqui são as principais matérias que serão cobradas aí no seu concurso, tá bom? Língua portuguesa, matemática, legislação municipal, federal e currículos, informática e conhecimentos pedagógicos. Aqui nós temos os principais pontos da sua prova. Isso aqui corresponde a mais ou menos 80% do conteúdo da sua prova. Pede por e-mail que eu te envio, beleza? Bom, chega de mais conversas. Vou fazer uma demonstração de um esquema de estudo de legislação municipal. Essa aqui é a Lei 1600 de 2001, é uma lei municipal que dispõe sobre o Estatuto do Magistério de Bom Jesus dos Perdões, tá bom? É uma lei extensa, são 27 páginas. Aqui eu peguei só um pedacinho da lei para te mostrar algumas coisas e eu quero que você entenda o seguinte: a legislação é a parte mais massiva da sua prova, por isso que você tem que estudar com antecedência, por isso que você tem que ter uma base. Dá uma olhadinha ali, ó. Artigo 2º. Artigo 1º ele só fala para que serve a lei, o artigo 2º ele fala para quem aplica-se a essa lei. Então ela se aplica aos profissionais que exercem atividade de docência e aos de suporte pedagógico. Então ele já fala ali pra gente para quem se destina, né? Então, ó, profissionais que exercem atividade de docência e suporte pedagógico. Consideram-se considerações sobre as definições e nomenclaturas no artigo 3º. O que é cargo do magistério? É um conjunto de atribuições e responsabilidades, que aí são conferidas ao servidor ali no momento da sua utilização das prerrogativas do cargo público. 2. Conjunto de cargos. O que é um conjunto de cargo? Eu posso falar que tem o cargo e eu posso falar que tem um conjunto de cargos ou conjunto de classes. São cargos que se agrupam com a mesma denominação, tá? Então, conjunto de cargos de professores, por exemplo, tá bom? E o 3, carreira do magistério, que é diferente de quadro. A carreira do magistério é o conjunto de cargos do quadro do magistério, caracterizada, ó, pelo exercício de atividades do magistério. Então, a carreira do magistério, obrigatoriamente, ela tem uma atividade de magistério, ou seja, uma atividade docente.
diferente do quadro de magistério. Olha o quadro ali, ele é um conjunto de cargos das funções docentes e suporte pedagógico privativo da Secretaria Municipal. Aqui, quando eu digo quadro, quem faz parte do quadro é o conjunto total da obra, são os docentes e o suporte pedagógico. E quando eu falo carreira do magistério, é quem exerce a função docente, beleza? Então, essa é a primeira definição que você tem que ter em mente aí para fazer ali a distinção entre carreira e quadro do magistério. O artigo 4º, ele define os subquadros do magistério. Isso aqui é importantíssimo, dá uma olhadinha nesse negócio aqui. SQC, que é o subquadro de cargos públicos, e SQF, que é o subcargo de funções e atividades. Primeira coisa, então, bora lá. Quando eu falo de SQC, eu estou falando de cargos de provimento efetivo. E quando eu estou falando de SQF, eu estou falando cargos de nomeação temporária. É o que a gente conhece como admissão, certo? Então, olha só, aqui eu tenho a admissão, porque ela é por tempo transitório, ele é temporário e ele tem uma finalidade. Eu só vou admitir professores, por exemplo, do quadro SQF, quando eu tenho um professor que está ausente, um professor que está de licença, exemplo, maternidade, médica, ou por qualquer outra licença que impeça-o de temporariamente fazer suas funções ali na prefeitura, na sua escola. E aí, esse profissional, ele perdeu o direito ao cargo? Não, ele não perdeu, não existiu vacância do cargo, ele está apenas de licença. Então, quando ele voltar, ele vai assumir normalmente as suas funções, suas atividades. Então, ó, pensa comigo, se esse cara, ele continua fazendo parte do quadro de magistério, para que eu vou fazer o concurso público para contratar um professor efetivo, porque quando ele voltar eu vou ficar com os dois. Aí o que eu faço com aquele outro professor? Você entendeu? Então o SQC são os cargos de provimento efetivo e o SQF são os cargos de admissão. São funções e atividades temporárias e de confiança também. Então vamos lá, no artigo 5º ele diz: quais são as classes docentes? Primeiro, professor de educação básica 1, professor de educação básica 2, professor de educação básica M, professor adjunto de educação básica, educação física e arte. Então eu fiz aqui um esqueminha para vocês, ó, para que vocês consigam fazer essa clara definição. Dá uma olhadinha aqui, ó. Classes de docentes: PEB 1, PEB 2, PEB M, PAEB, PAEF, PAA. Então, ó, professor de educação básica 1, 2, professor de educação básica M, professor de adjunto de educação básica, adjunto de educação física e adjunto de artes, tá bom? Todos eles podem ser cargo de provimento efetivo e cargo de admissão, tá bom? Quando ele vai ser efetivo? Quando o cargo está vago, quando eu vou contratar efetivamente para que ele faça parte do quadro de professores da Prefeitura Municipal. E quando que ele vai ser de função atividade, SQF, quando ele for temporário, quando eu precisar substituir um professor e eu não tiver um professor adjunto ali efetivo, aí eu contrato um temporário, que pode ser PEB 1, PEB 2, PEB M, PAEB e por aí vai, beleza? Quais são então as classes de suporte pedagógico? Perceba que a prefeitura traz como suporte pedagógico os cargos de gestão escolar. Esses cargos são de gestão escolar, certo? Só que na prefeitura de Perdões, ela é bem definida. Os cargos de suporte, eles são definidos em 3: diretor de escola de educação infantil, diretor de escola de ensino fundamental e supervisor de ensino. Diferente para quem já estava estudando aí para o concurso de Atibaia, que nós temos apenas um diretor de escola e ele pode assumir tanto no infantil quanto no fundamental a demanda, né, relativa à demanda do poder público. Aqui em Perdões nós temos esses dois cargos aí bem distintos, que são esses dois diretores aqui, beleza? Então, ó, eu tenho o diretor de escola de educação infantil, o de fundamental e o supervisor educacional.
esses cargos aqui não podem ser temporários, não podem ser de confiança. Esses cargos aqui apenas de provimento efetivo através de concursos de provas e títulos. E esse aqui pode ser provas e títulos ou pode ser processo seletivo simplificado. Beleza? Então, ó, tem muita coisa para se falar ainda. Agora a gente vai entrar nas funções de cada um desses entes, cada um dos docentes, cada um das classes de suporte, mas isso fica por uma próxima aula. Espero que você tenha gostado e olha, espero de coração que você faça parte da nossa próxima turma e que eu possa auxiliar no seu desenvolvimento profissional e no seu sucesso educacional, beleza? Muito obrigado, até a próxima, tamo junto, foco na missão.